Estamos com o maestro Sidney Lissoni, que tem uma metodologia impressionante. Ele ensina música para cegos. Ele desenvolveu uma fórmula de colocar na partitura. Bom, ele explica melhor do que eu, já que eu não sou músico e não tenho essa competência. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Roberto. Agradeço a audiência de vocês. Espero que tem bastante coisa legal aqui, muita coisa interessante que você vai poder aproveitar nas suas aulas, na sua vida, enfim, né? Como que começa a acontecer a música na minha vida? Eu, desde 4 anos, comecei a aprender alguns instrumentos, achavam que eu fosse virar um virtuoso e nada, eu não toco bem, tá? Não acontecia? Não acontece. Toco, dizem que eu toco muito bem, mas eu vejo gente que toca muito melhor do que eu, então não é minha praia tocar, é muito mais minha praia criar, reger, conduzir, né, do que ser um solista. Um virtuoso. Tá? Então, mesmo assim, aos 9 anos eu entrei desculpa gente, eu tenho disnomia, é uma parte da dislexia que tem que fazer isso uma que é relação. interessante. Você tem uma espécie de dislexia, né? Sim. E isso te levou para a música? A música já estava, né? Sim, eu fui descobrir lá na música. Sim, mas a música acabou trabalhando a seu favor para que você se auto-reconhecesse melhor nas suas limitações, seria isso? Sim, exatamente. E aí que eu desenvolvo essa ferramenta. Aí que você desenvolveu isso. Então, aos 9 anos eu estava no Conservatório Dramático Musical Bandeirantes, ele ficava em Santo Amaro, onde eu morava, né? Sou criado, filho de Santo Amaro. Santo Amaro morreu solteiro. Sim. E, bom, enfim. Lá nas aulas de solfejo é uma técnica onde a maestrina ela vai cantando ou tocando e vai fazendo a parte do compasso. E você tem que ouvir e registrar, escrever na partitura. A minha dificuldade era saber qual era a figura que eu ia usar para aquela duração daquela nota. Para aquele tempo. Sim, minha dificuldade era quantizar aquilo que eu ouvia. Sim. Quantizar assim, colocar no papel. Sim. Tá? Sempre toquei, sem problema nenhum. Então o que eu fiz? Eu passei a fazer uma série de semicírculos, conforme ela cantava 1, 2, 3, 4, né? Um compasso quaternário de 4 tempos. Eu passei a fazer uma série de semicírculos que, aqui por exemplo, né? São semicírculos, cada um equivale a um tempo, e conforme ela cantava, eu colocava uma barra, justamente onde ela fazia o som. Aqui, por exemplo, ó, 1, 2, tá, 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 e assim vai. Bom, com isso eu comecei a visualizar da minha maneira o tempo de duração de cada nota. Você precisava olhar esse espaço de tempo quantificado na partitura, digamos assim, uma partitura que você fez para você. Exato. E a partir disto eu transcrevia para a partitura convencional. Aí eu aprendi. Uso isso até hoje, né? Porque não é uma coisa que foi, sei lá, é curável ou é curada, não sei. Enfim. Não importa, você continua maestro da mesma forma. Mais tarde, naquele mesmo ano, eu repeti na escola, comecei a dar muito problema na escola. A dificuldade não era não era musical, era matemática. Sim. Tá? Fui diagnosticado disléxico, mas naquela época, nos anos de 70, era muito comum, virou moda você ter problema de alfabetização. Quando hoje eu defendo que muito problema de alfabetização não era problema do professor, de ensinamento, né? E metodologia. Exatamente. Hoje você vê assim, a grande maioria das pessoas não gostam de matemática. Por que não gostam? Porque foram alfabetizados em matemática por pessoas que não gostam de matemática, que não aprenderam a gostar. Eu não consigo amar quem eu não conheço. Não vou me apaixonar por quem eu não conheço. Sim. Então, eu só vou poder me apaixonar pela matemática, pela música, pela física, química, seja lá o que for, se eu conhecer. Sim. Né? Isso não foi habilitado. Não foi habilitado em você. Mas o interessante é que eu vejo aqui que você pegou o teu método e passou. Bel, tá dando muito
espelho aqui ou não? Não? Ok? Você passou então a esse simbolismo, digamos assim, musical para folhas de alumínio, para que funcionasse para o músico cego, para que ele pudesse então sentir no tato. Você mesmo pessoalmente que faz esse modelo. Isso aqui começa a surgir, essa planilha ela é de 93, começa a surgir em 92. Depois de formado em música, composição, regência, habilitação em artes, né, eu passei a trabalhar naquela escola que tinha me reprovado, Externato Pequenópolis. E lá tínhamos um grupo de 8 cegos, e esses cegos com outras deficiências associadas, outras crianças com outras características também. E eu atendia esse grupo de cegos individualmente no pós-horário. Fui me especializar em problema de alfabetização deficiente visual, aprendi o braille, mas a musicografia braille não. São 8, em geral 8 signos braille, cada signo um conjunto de 6 pontos combinados, né? Em geral 8 signos braille para falar de uma única nota. Então, por exemplo, parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, foram 2 folhas dessa daqui que foi utilizada. Sim. E no teu método? No meu, uma folha, bem mais espaçoso e tal. Sim. Aí o que eu fiz? Já que eu não consegui aprender a musicografia braille, eu peguei a minha, né, que serviu para mim, e passei a fazer em relevo. Há 24 anos atrás. Hoje modificou muito, nós estamos bem perto da perfeição, lógico que não vamos chegar nunca, eu até espero que gerações futuras aperfeiçoem, melhorem, né? Porque a música ela está sempre em movimento, em construção, assim como o ser humano. Sim. Tá? Então, aqui uma planilha do João de 93. Eu fazia da mesma maneira, ainda faço hoje da mesma maneira, né? Os semicírculos, só que mais reduzido. Esses signos aqui, que são as notas, eles foram para cima. Os pauzinhos aqui para indicar a hora, o momento em que começa a nota e vai terminar quando começa uma outra ou começa o silêncio. E aí esse João, o que ele fez? Com o teclado ele começou a ler com uma mão, cego ele, tá, de nascença, começou a ler com uma mão e tocava com a outra. Todas as minhas aulas eu gravei e gravo até hoje em VHS, gravava em VHS hoje, né? Sim. Para que eu pudesse ver, assisti-las e ver o que dava certo, o que dava errado. Porque uma vez que não tinha nada escrito, eu comecei a postular uma série de ideias. Até para você ver a reação do aluno, né? Sim, você poder perceber o tempo de assimilação e a facilidade que ele teria para isso. Você tem alunos cegos, porque você tem um trabalho também na casa de Davi, né? Sim. Onde você dirige a bateria da escola. Bateria de superação. Bateria de superação, quase vou brincar que é a escola de samba Casa Davi, né? De uma certa forma, né? Sim. Que acolhe pessoas com deficiência intelectual, algumas muito severas, por sinal, né? Sim. Então, é interessante que você desenvolveu aptidão para lecionar para pessoas com deficiência, tanto pelo método Lissone de música, quanto, no caso da bateria, para você intermediar esse acesso ao coração daquela pessoa que tem uma deficiência, né? São 2 mundos semelhantes, diferentes, o cego e o deficiente intelectual. Fala um pouquinho disso. Eu acredito que seja um mundo só, né? Somos todos seres pensantes. Por mais que alguém possa falar assim, não, a deficiência intelectual dele é para lá de severa, ele não consegue pensar. Mentira, consegue sim, tá? Eu acredito, o ano passado defendi minha tese na Unesp, e numa das coisas eu coloco o seguinte, que independente do que você está fazendo, que nem no meu caso da música, eu tenho 2 grupos, tem o grupo da Casa de Davi, tem outro grupo que é lá de Embu-Guaçu, né, da Associação Cultural Bertinho Mandu, ele que fundou o Bertinho Mandu, hoje já há 2 anos que ele... E eles são de cegos? Não, eles lá não. Eles são músicos. Pior. São músicos? Pior. Sim, pode ter outras deficiências, né? Tem.
A dificuldade em me aturar, por exemplo, essa é muito grande. O que eu aplico com um, aplico com outro. Sim. Tá? O que vai mudar é a maneira de utilizar a ferramenta, porque naquilo que eu acredito, na minha tese, na minha defesa, eu coloco muito claro, se a gente tem uma ferramenta e eu quero te ensinar alguma coisa, e pego essa coisa, começo a te ensinar da maneira que eu aprendi, da maneira que eu fui alfabetizado, doutrinado, exatamente, para você vai soar como uma coisa vindo de fora para você. Sim. Pô, não vai dar resultado. Pode ter dado para mim, não vai dar para você. Que conservatório não deu resultado para mim. Né? Hoje eu falo, conservatório, formol, geladeira, tem a mesma função, conservar. Né? É a mesma aula do século XIX para hoje. Então, e eu não aprendi daquela maneira. Então, o que eu faço? O básico Você customiza para o cliente, digamos assim. Exato. Como é que você chama, querida? Fabiana, Fabiana, você sabe quantos anos você tem? 51. 51? É uma boa ideia. O que você vai tocar? A alma. Sim, A música chama Alma. alma. Como vocês podem perceber, a Fabiana tem uma deficiência intelectual leve. E ela faz parte do grupo de músicos aqui da Casa de Davi. E o professor, o maestro Sidney, explicou agora, um pouquinho antes, a forma que ele está se comunicando com ela e como a música cria um canal específico de comunicação, já que ele consegue invadir a própria alma através da música, que é o nome da música que ela vai agora apresentar, ok? Então vocês vão ouvir na sequência agora a Fabiana tocando Alma. 2. Nesse momento agora eu vou escrever a partitura em Lissone da música Alma, tá? O que eu fiz? Eu coloquei aqui uns pedacinhos de papel só para indicar onde estão as notas na viola, uma vez que não tem o traste, tá? Tem a parte boa e a parte ruim disso, né? Uma vez que não tem traste, eu preciso criar ouvido para poder identificar a nota, porque senão eu vou pelo visual. A nota ao espaço que tem que ser preenchido do... Digitação, exato, a digitação, né? Porque se tivesse o traste, que nem o violão, iria pro visual, tá? Eu sei que agora, nesse momento, a memória dela está muito mais visual. Então eu preciso pegar... Faz um traste aí. Exato, preciso pegar a memória visual, juntar memória sinestésica e auditiva. Eu vou trabalhar com 3 memórias. Visual por quê? Porque aqui eu vou trabalhar também com a escrita, né? Ok. Sinestésica a partir do momento que eu vou fazer com a mão dela. Ela vai fazer, né? Tudo bem. Então aqui, ó, mais para cá, certo? Que é com esse dedo aqui, ó, tá? Eu vou marcar aqui dedo 3, ó. Vou virar para você. Independente da nota daí, eu quero que você faça o seguinte. Cada vez que tiver uma nota aqui, não importa se a nota vai estar certa ou vai estar errada, tá? Mas com o dedo 1, onde que tiver essas notas aqui, eu vou passar a caneta e você vai tocar, ok? Como é que você vai tocar? Vai fazer o arco. Isso, ok. Se é para cima ou para baixo, depois a gente vê. Faz do jeito que você quiser, tá? Vou contar até 4 e vou começar. Vou devagar, tá? Onde tiver essas notas, você vai tocar. Aqui o si bemol, que é esse do dedo 1. 1, 2, 3, 4. A questão de 2 semanas foi aprovado pela Ordem dos Músicos do Brasil, a escrita musical Lissone, para quê? Para que todos os cegos e todos os deficientes de qualquer gênero tenha a possibilidade de fazer a prova da Ordem dos Músicos e de se tornar um músico profissional. Isso
Isso pra Devemos você. muita graça ao nosso novo presidente agora, da Ordem dos Músicos, o Gerson, conhecido como Alemão, carinhosamente chamado de Alemão, né? Que levou adiante esse projeto. Que está levando adiante. Então nós Legal. vamos começar por uma capacitação para todos os maestros, os sindicatos dos músicos, para que capacitem então outros professores e a gente possa agregar a ordem dos músicos Sim. deficientes e que são músicos de verdade. Que são também. músicos eficientes. Exatamente, Ok, perfeito. maestro. Muito bom, obrigado. Bom te rever, tá? Parabéns pelo seu trabalho, Muito obrigado. pela condução da bateria. E eu nem tentei me arriscar, porque você sabe que eu sou ruim nesse negócio, mas você está de parabéns. Tá Perfeito, bom? obrigado. A gente encerra aqui o programa Sustentabilidade e retomamos em breve com um tema tão bacana quanto esse do maestro Lissoni. Um abraço e até breve.